Olá pessoal, tudo ou quase tudo pode ser falsificado. As cartas de Shakespeare e as pinturas de Van Gogh, os diamantes sul-africanos e os relógios suíços, as libras esterlinas e os yuanes chineses. Os itens mais comumente falsificados são o álcool, os perfumes e os cosméticos. Isso sem falar de produtos de grife famosas, que são descaradamente copiados em todo o mundo. Isso soa assustador? No entanto, existem coisas no nosso planeta que são quase impossíveis de forjar, e é justamente sobre elas que falaremos hoje. Vocês estão prontos? Então vamos lá! Apesar de que muitos criminosos ao redor do mundo consigam produzir uma grande quantidade de dinheiro falso anualmente, as notas de dinheiro continuam sendo uma das coisas mais difíceis de falsificar. Todas as nações do mundo estão constantemente criando novas maneiras de proteger as pessoas contra falsificações. O método mais comum para evitar a falsificação das notas são, obviamente, as marcas d'água. O dólar, por exemplo, usa retratos de presidentes para isso, enquanto o euro usa o número que indica o valor da nota. As marcas d'água mais simples são facilmente reconhecíveis a olho nu e ajudam a evitar o uso cotidiano das notas falsas. Já nos bancos, fluidos especiais são usados para detectar as marcas mais complexas. Falsificar uma marca d'água exige um enorme esforço, já que elas são criadas na fase de produção do papel moeda. A figura é obtida alterando a espessura da fibra de papel ao longo da nota. Uma marca d'água bonita e exata não é algo fácil de se criar. Para isso são necessários equipamentos modernos e precisos, e essas máquinas de dinheiro são quase impossíveis de serem obtidas. No entanto, se você conseguir arranjar uma delas, você muito provavelmente não poderá levá-la a lugar nenhum. Essas máquinas são absurdamente pesadas. Além disso, o papel para a produção de dinheiro tem características específicas, já que ele é feito exclusivamente para a impressão de notas bancárias. O papel moeda que seguramos em nossas mãos todos os dias é composto só de 95% de celulose. Os 5% restantes são de algodão e de linho, o que garante a elasticidade das notas. É por isso que o dinheiro, especialmente o dólar, tem uma textura tão agradável. Outro detalhe do papel moeda são as suas fibras coloridas. Elas podem estar tanto na superfície do papel quanto dentro dele. É impossível retirá-las dali, mesmo que você queira muito. Em primeiro lugar, isso simplesmente destruiria a nota. E em segundo lugar, para quê? Não, sério, para que você iria querer fazer isso? Além do papel, também são necessários corantes especiais para a produção de dinheiro. As tintas usadas para colorir o dinheiro são diferentes das tintas convencionais, poligráficas. Elas são mais resistentes à ação de vários produtos químicos e à luz do sol. Algumas vezes sua composição conta com pigmento ferromagnético e outros elementos que se manifestam de maneiras específicas ao serem testados. A tinta magnética, por exemplo, costuma ser usada para imprimir os números de série. Em notas de grande valor, são usados corantes que têm um brilho metálico e cuja cor pode variar com uma mudança no ângulo de visão. A produção de tais tintas é realizada apenas pela empresa suíça SICPA. A tecnologia de fabricação dessas tintas é tão complicada e cara que definitivamente não está ao alcance dos falsificadores. Outro item que permite identificar uma nota falsa é o seu número de série. Os números de série de todo o dinheiro emitido legalmente são registrados em um registro nacional. Para verificar a autenticidade de uma nota, basta colocar todas as letras e números dela em um programa especial de busca. Existe ainda uma teoria de que as notas de euro possuem chips eletrônicos microscópicos. Segundo alguns experimentos, quando uma nota de euro é aquecida em um forno de micro-ondas, o chip queima o papel em um lugar específico. Para dizer a verdade, nós não testamos essa teoria, mas a ideia de colocar dinheiro no micro-ondas parece um pouco estranha. Melhor não fazer isso. No entanto, mesmo sem chips secretos, as notas são bem protegidas. Não dá para você simplesmente comprar uma impressora e imprimir dinheiro em casa, não importa o quanto você tente. Além disso, essa é uma infração prevista na lei de cada país, e os falsificadores acabam pagando por seu crime mais cedo ou mais tarde.
Porém, não são só as notas que são difíceis de forjar. Pinturas de artistas famosos dos séculos passados são consideradas verdadeiros tesouros para falsificadores talentosos. Essas telas podem ser vendidas em leilões por milhões de dólares. É tentador, não é mesmo? No entanto, atualmente os golpistas precisam enganar não apenas os experientes críticos de arte, mas também os dispositivos capazes de enxergar através das pinturas. Esses dispositivos especiais analisam as telas usando raios-x, luz infravermelha e ultravioleta. Isso permite identificar se o quadro foi falsificado ou passou por restaurações. Assim, fica fácil saber se a pintura foi feita pelo grande Leonardo da Vinci ou pelo João da Rua de Baixo. Além disso, é possível identificar uma pintura falsa pela composição das tintas. Existem guias que indicam quando cada tinta foi produzida, e para descobrir a composição da tinta em uma tela de um grande mestre encontrada repentinamente, é possível usar a espectroscopia em um instrumento especial. A análise mostrará uma lista de todos os elementos químicos que compõem a tinta. Por exemplo, até o ano de 1921, uma tinta chamada amarelo índio era usada. Ela era feita de urina de vacas que comiam folhas de manga. Pois é, era uma maneira bastante curiosa de se fazer tinta. No entanto, logo os defensores dos animais conseguiram impedir a continuidade da produção do amarelo índio. Mas, como você deve imaginar, a composição dessa tinta é difícil de ser confundida com qualquer outra. E não se esqueça que praticamente todas as telas valiosas são registradas e mantidas em museus. Por isso, é quase impossível vender uma cópia de uma grande obra-prima como se fosse verdadeira. Há pouco tempo, um residente do estado de Massachusetts foi acusado de fraude e roubo de 2 pinturas de Andy Warhol de um ex-colega de classe. O artista mal-sucedido usou as verdadeiras pinturas usadas para criar falsificações e vendê-las através do leilão online eBay. Ele dizia para os potenciais compradores que adquiriu as pinturas em 2007 por $240 mil, mas que agora havia decidido desfazer-se delas. A história não era muito convincente, mas mesmo assim ele conseguiu vender 2 cópias por $80 mil. Você certamente já viu algum filme em que os personagens principais tentam roubar joias que valem milhões. Eles fazem uma joia falsa e a colocam no lugar da original, depois de superar um monte de obstáculos. E no dia seguinte, o dono da valiosa joia descobre que foi roubado. Mas, como eles descobrem tão rapidamente que a joia é falsa, a verdade é que falsificar joias não é tão simples quanto parece à primeira vista. O selo é um dos principais sinais distintivos dos metais preciosos. Mas, com as pedras preciosas, a coisa é um pouco mais complicada. No entanto, com a ajuda de modernos equipamentos, os especialistas são capazes de determinar a autenticidade de uma pedra. Naturalmente, nem todos podem gabar-se de sua capacidade de distinguir uma pedra artificial de uma real e uma liga metálica de ouro puro. Mas, na verdade, isso não é necessário, porque há muito tempo já foram inventados detectores especiais para metais preciosos. O mercado de falsificações cresce a cada ano. Afinal de contas, comprar roupas e sapatos de marcas famosas por 2 ou até 3 vezes menos é muito bom, não é mesmo? Não é de se admirar que as falsificações de produtos de luxo sejam as mais vendidas. Todo mundo quer um Nike descolado, uma bolsa da Louis Vuitton ou um perfume da Chanel. E onde há demanda, há oferta. O mercado oferece tudo isso ao consumidor. Claro, não sempre em uma boutique de marca, mas o que importa onde você comprou seus jeans, se eles são da Gucci. Todos sabemos que a Suíça é famosa pelos seus bancos, relógios e queijos, não é mesmo? E se é impossível falsificar bancos, o resto das coisas são copiadas pelos falsificadores sem a menor vergonha. Todos os anos, nas fábricas do Sudoeste Asiático, são produzidos mais de 40 milhões de relógios falsificados. Isso, aliás, traz enormes prejuízos às marcas originais. Às vezes, o famoso queijo suíço, por algum motivo, não encanta os que o experimentam pela primeira vez. Mas não, isso não quer dizer que essas pessoas não entendem nada de queijo. O problema é que eles experimentaram um queijo falso e não há nele o leite das famosas vacas alpinas ordenhado exclusivamente na primavera ou no verão nas montanhas da Suíça.
Eletrônicos, eletrodomésticos e telefones também nem sempre são feitos pela marca original, mas aqui é muito mais fácil distinguir uma falsificação. Basta verificar o número de série ou o código e-mail, por exemplo. Vale ressaltar que, ao contrário dos aparelhos falsificados, os originais de marcas conhecidas funcionarão por muito tempo e por isso custam mais. Portanto, é melhor não gastar dinheiro para comprar dispositivos que se quebram facilmente. Mas isso só se você não gosta de jogá-los na parede ou algo assim. No entanto, o verdadeiro líder entre os produtos mais frequentemente forjados são os produtos farmacêuticos. Os remédios são falsificados com muito mais frequência do que roupas e todos os tipos de smartphones. Pense um pouco. A principal razão para isso, é claro, é o dinheiro. Você talvez não precise de um novo iPhone ou de um tênis de marca, mas não tem como sobreviver sem o remédio para sua doença. E os golpistas se aproveitam disso. A maior dificuldade para o comprador é que só é possível determinar a autenticidade de comprimidos em testes de laboratório, através de análises caras e especiais. Além disso, elas nem sempre são realizadas a pedido de pessoas comuns. Portanto, muitos produtos nas farmácias, infelizmente, são falsificados. Os medicamentos falsificados costumam ser os remédios caros, afinal, falsificar aspirinas não é um negócio rentável. E por último, falaremos sobre tecnologia. Provavelmente um dos desenvolvimentos mais avançados dos últimos anos são os sistemas de segurança que usam dados biométricos de uma pessoa. A digitalização dos olhos, das impressões digitais, bem, você entendeu, dessas coisas únicas que certamente não podem ser falsificadas. Mas novamente, lembre-se dos filmes. Para penetrar em alguma base secreta, os personagens dos filmes costumam ter que fazer coisas assustadoras, como por exemplo, roubar o globo ocular de uma pessoa, ou sua mão. Mas atualmente, o acesso às instalações de alta segurança pode ser obtido sem crueldade desnecessária. Para isso, são necessários apenas algumas fotos. Hoje em dia, existem câmeras que tiram fotos com uma resolução tão alta que podem facilmente copiar até mesmo os detalhes da íris do olho. Entretanto, essa íris precisaria ser impressa em uma lente e essa lente ser usada por uma pessoa. Somente então os criminosos poderiam enganar o sistema de segurança e se passar por outra pessoa para ter acesso a um local. Concordamos que parece muito difícil, porém não é impossível. O mesmo vale para as impressões digitais. O desenho original pode ser transferido para luvas ultra finas que podem ser usadas na hora certa. Pronto, você é um gênio e entrou em uma base secreta. Mas se todos esses métodos parecem muito complicados para você, então há outra novidade. Ultimamente há rumores de que existe uma espécie de scanner que pode enganar todas essas fechaduras sem lentes e sem luvas. Será que isso é verdade? Acho que só saberemos daqui a alguns anos.